Olá, graça e paz aí a todos vocês. O nosso encontro de hoje, nos nossos momentos com Deus, é deste dia 24, olha só, hein? 24 de setembro de 2022. Nós vamos então aí passar nossos momentos com Deus, buscando na sua palavra todo o ensinamento, todas as revelações que Ele tem para conosco. No nosso encontro anterior, nós então analisamos o que é necessário fazermos para entendermos a Bíblia. Lembra? Pois é. E nós usamos as passagens de Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 31. Lembra disso? Pois é, nós vimos aqui na Bíblia. Ali na passagem de Atos, nós vimos que o eunuco, ele indaga a Filipe. Como? Como que eu posso entender se eu não tenho quem me explica? Pois é. E essa evidência também é necessária para nós nestes dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos de alguém que nos explique, que nos ensine, que nos oriente sobre o poder, sobre o poder do Evangelho eterno. Pois é, porque se não fosse assim nós não teríamos a Bíblia na mão, então nós precisamos de entendê-la. Então nós precisamos que alguém nos explique, que nos oriente também, para que este Evangelho, o poder que advém do Evangelho, possa o quê? Ele possa transformar a nossa árida maneira de vida, Muitas vezes tem pessoas vivendo vida que não é vida, pois é. E somente o poder do Evangelho pode transformar esses corações, estas mentes, estas pessoas, pois é. E aqui na palavra de Deus nós vimos aqui, que realmente ao nós estudarmos a palavra de Deus, vai ocorrendo o milagre da transformação. Nós vamos ficando com a nossa vida mais suave, nós vamos ficando mais harmoniosos, nós vamos ficando mais alegres e nós vamos ficando repletos de esperança. Hoje, o mundo ele está sem esperança. As pessoas estão sem esperança de vida, Vive o dia assim arrastado, vive os dias tumultuados, sofrendo, angustiados, mas a palavra de Deus, ela nos adverte que quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa vida ela é transformada. Não é maravilhoso saber disso? Pois é. Se não fosse verdade, nós não teríamos aí os pastores, os evangelistas, nós não teríamos os professores, os missionários, homens e mulheres de Deus dispostos, a nos orientar. E estas pessoas foram ungidas. Ungidas significa separadas. Essas pessoas foram separadas do trivial, do dia a dia, das profissões, para ministrar a santa palavra de Deus para nós. E hoje, neste encontro, eu convido você aí que abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Lembra que a minha Bíblia é pesada, Então, Timóteo capítulo 4, nós vamos ler aí esta informação de como podemos entender o que fazer para compreendermos a Bíblia. Ainda com base no que nós estudamos anteriormente. E aí nós vamos então verificar em Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, o verso 13. Nós vamos ler somente a segunda parte, porque devido ao tempo, não é possível ler todas essas passagens. Você vai ficar horas e horas falando, aí eu não consigo mandar meu vídeo depois. Então, nós vamos abrir aí a nossa Bíblia no capítulo 4 de Timóteo, versículo 13, segunda parte, e nós vamos então ler essa passagem. Mas eu recomendo a você que leia todo o capítulo, do verso 1 até o verso 16. Vai ser bom demais. Eu também vou ler depois, embora eu já li, vou ler de novo, porque eu não me canso de ler. Então, a gente vai ler para que nossa conduta seja transformada, para que realmente a palavra de Deus possa fazer em nós, transformações e também nos resguardar do poder do mal.
porque o mal, ele está sempre presente. O autor do mal, ele não dorme, ele não cochila. Pois é, e nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para poder apagar os dardos, apagar os ataques que ele desenvolve, que ele nos ataca. Então, somente na palavra de Deus nós teremos tal poder de refutá-lo, né? E aí, então, nós vamos ver aqui no verso 13, a segunda parte que diz-nos assim: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Vamos ler também o verso 14. Não deixes de desenvolver o dom que há em você, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Pois é. Nós também que ministramos a palavra, nós fomos também, né? Nós recebemos imposição de mãos. Inclusive, até esses dias atrás, nós tivemos aí, né? No pós-encontro aí, as bênçãos outorgadas sobre nós, a autoridade imposta a nós. Por isso que nós podemos falar da palavra de Deus sem medo de errar, porque a Bíblia, ela não erra, ela não mente, não é verdade? Então, nós percebemos aqui neste verso, né, que a orientação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, é para que ele mantivesse a sua atenção na leitura, na exortação, isto é, falando para os outros, né, a despeito da palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo está orientando que Timóteo faça. E também nós, os seguidores de Deus, hoje também somos orientados a também a ministrar a palavra, a pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E também aí o apóstolo Paulo, ele está exortando para que Timóteo também ensine, assim como Felipe também ensinou, né, o eunuco lá no caminho de Gaza. Lembra disso, desse estudo? Pois é. E nós também hoje, nós temos a mesma incumbência. A mesma incumbência que foi dada aos homens e mulheres de Deus no passado, ela é nos dada hoje também, para que nós transmitamos o aprendizado da palavra de Deus para as pessoas, né? E que também nos ocupemos neste aprendizado e que nós também tenhamos nossas vidas transformadas. Pois é. Então, o que o mundo mais necessita na atualidade é de quê? De paz. As pessoas estão sem paz, né? Eu encontro aí pessoas no dia a dia suplicando por paz. Então, eles pedem orações, então a gente ora por elas e a gente clama por paz no coração delas, instruímos elas, e essa paz, eu digo para você, eu não posso dar. Essa paz que o mundo precisa, que as pessoas que compõem o mundo precisam, ela só pode obter de Deus. Somente o Senhor pode dar esta paz. E lá em São João, no capítulo 14, verso 27, fala exatamente sobre isso. Quer ter paz? Quer sair da depressão? Quer sair da angústia? Quer sair da ansiedade, que é o mal da época? Pois é, vamos lá em São João 14, verso 27. Lá diz para nós assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não te dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, e nem vos deixei amedrontar. Esse é o desejo de Deus para você. Esse é o desejo de Deus para nós. Pois é. Nós que somos discípulos, nós que somos discípulas, é isso que Deus deseja para nós. É isso aí. Então, São João 14, verso 27, deixa bem claro que esta paz, né, que o bom Pai quer nos dar, ela significa tranquilidade, ela significa confiança, ela significa despreocupação e ela significa também serenidade, mansidão e também segurança. Ainda sobre esse mesmo tema, o apóstolo Paulo nos exorta, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7.
Leia lá, vamos lá? A paz que excede a todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. O apóstolo não está dizendo que a paz de Cristo, que guarda os corações e as mentes, seja um amuleto ou assim, né, um escudo pesado ou uma armadura rija. Não. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui neste verso, que a paz de Cristo nos proporciona participar da natureza de Cristo. Tem uma outra passagem, eu não anotei, mas diz assim, haja em vocês os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então nós precisamos desta paz, não é verdade? E ainda mais, o apóstolo Paulo ele está dizendo que ter a natureza de Cristo é ter a vida transformada no dia a dia, é ter a vida madura, sabe? Não é essas pessoas que hoje tá lá em cima, amanhã tá lá embaixo, e que é igual a folha da bananeira, né? A folha do coqueiro que fica debatendo com a direção do vento. A pessoa que tem a paz de Cristo, vem a prova, vem a luta, vem a alegria, vem a bonança, vem as coisas boas, ela está ali firme. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo que a paz de Cristo nos concede. Maturidade. Aquilo que é imaturo se torna maduro, não é verdade? O nosso ser, através da paz de Cristo, é transformado, é revigorado, né? E ainda o próprio Jesus Cristo, que é a única fonte que pode transformar a vida de alguém e toda a existência, ela diz para nós lá em Apocalipse capítulo 3 verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro na sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Essa porta não é uma porta comum de duas maçanetas, uma para o lado de dentro, outra para o lado de fora. Essa porta é a porta do coração. A porta do coração ela não tem maçaneta. Então você e eu precisamos abrir para que Cristo possa entrar e transformar, e trazer a alegria, e trazer a saúde, e trazer a tranquilidade, e renovar as esperanças, para que nós possamos ser realmente maduros quando falarmos do Evangelho de Cristo. Lembra aquela vez que aquele homem, né, o anãozinho lá, o Zaqueu, ele queria por toda vez ter a sua vida feliz, porque ninguém gostava dele. Ele era um homem antissocial, ele fazia umas coisas que as pessoas pegou birra dele. Ele falou assim, gente, o que vai ser de mim? Ele estava infeliz. E ele ouviu dizer que Jesus ia passar por uma rua movimentada. E aí o que acontece? Ele era muito pequeno em estatura, e aí ele correu e subiu num sicômoro. Sicômoro é uma espécie de árvore do Oriente que ela contém espinhos, uma ramagem bruta, e ele então subiu nesta árvore e ficou aguardando a procissão de Jesus passar. As pessoas o apertavam, as pessoas o comprimiam, e Jesus parou debaixo da árvore. E aí então, Zaqueu lá de cima olhando, e Jesus olha para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. E a Bíblia fala que ele veio assim descendo, ele não se importou com a sua postura social e se colocou diante de Jesus. E Jesus disse, hoje me convém posar na sua casa. Que maravilha! Como que o nosso Deus é tremendo! Como que o nosso Deus é imediato! Ele conhece o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe da sua luta, Ele sabe do seu sofrimento e Ele quer te libertar. Basta você se dispor, Senhor, eis-me aqui, me transforma. E aí ele disse para Zaqueu, hoje chegou salvação nesta casa.
Zaqueu ali agora renova seus votos de transformação e ele disse: Senhor, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho tirado, tudo que eu tenho saqueado, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Deus, o Filho de Deus, olha para aquele homem e vê a transformação, né, da vida de uma pessoa que estava o quê? Uma morta ambulante. E aí então, Zaqueu vai para sua casa alegre, a Bíblia fala que ele vai gozoso, ele vai feliz, ele vai radiante para o seu lar. E ali ele celebra uma festa para Jesus. Pois é, Jesus também quer celebrar com você nessa noite. Então só você pode abrir a porta. Lembra do verso. Jesus está à porta do seu coração. E ele está batendo. E ele quer entrar aí dentro. E ele quer transformar a sua vida. Não importa de que jeito que ela esteja. Eu e você nos importamos com algumas coisas. Mas Jesus não. Ele só diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Este é o problema de nós sofrermos. De nós ficarmos sofrendo angústia, curtindo dores, curtindo desilusões. Sabe por quê? Porque nós não entregamos o que pertence a Deus, o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie e que você possa, né, e eu também, possamos, né, nos achegar diante do trono da graça, de onde vem, né, o manancial de toda a bênção, e que as nossas vidas sejam transformadas e que a paz de Cristo exceda todo o nosso entendimento. Até o nosso próximo Momentos com Deus. Tenha uma boa noite aí de sábado, ao lado da sua família, dos seus amigos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.